Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 13 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembro que, se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, junte-se a nós e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Eu não conversei ainda com vocês sobre a manifestação da CBP, que é um órgão que cuida da alfândega das entradas nos Estados Unidos. Um órgão que está lá em nome do governo dos Estados Unidos, né? Que tem um poder de Estado muito grande e que se sentiu muito ofendido com a falsificação da entrada de Felipe Martins. Diz um trecho, né? Condenamos veementemente o uso de entrada falsa para embasar a prisão do senhor Martins. Ele foi preso, ficou preso 6 meses, esteve em solitária, porque queriam que ele fizesse delação premiada contra Bolsonaro, né? Foi uma pressão que Gilmar Mendes várias vezes lá atrás condenava, né? Ele está preso ainda, né, em casa com tornozeleira, assim como Bolsonaro, que está cumprindo uma prisão que foi decretada no curso de um inquérito em que ele acabou sendo retirado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele não está mais nesse inquérito, mas continua sofrendo a consequência do inquérito, embora tenha sido condenado em outro, mas esse que é a base da prisão, esse que resultou na prisão domiciliar dele. Essas são coisas incríveis, né? Agora, um assessor de Trump está insistindo e há investigações, as investigações têm seu tempo, hora e ritmo, né, para aparecer todos os envolvidos nessa falsificação, que escreveu Felipe Martins, quando o nome dele e o nome certo se escreve com I, né, em todas as línguas. Felipe Martins, Filipinas, pelo rei Filipe II, da Espanha, né, o príncipe Philip, da Inglaterra, né, mas enfim. Até errado, quer dizer, a pessoa não era muito bom de... Eu conheço alguns aí que estão até candidatos ao Supremo, cujo português vai ter que passar por uma aula, um intensivão de português para não fazer fiasco lá no Supremo. Mas, enfim, agora tem que investigar, porque, afinal, não é possível que a mulher, que a Procuradoria, né, e que a Polícia Federal tenha se baseado numa notícia, parece que é um tal de Guilherme Amado, algo assim, né, que escreveu que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e tinha sumido nos Estados Unidos. E ele estava indo de Brasília para Curitiba, né, e depois para a cidade dele, né, com prova, com Uber registrando, com passagem aérea registrando, com tudo, provado, que ele não estava nos Estados Unidos e nem tinha embarcado, né? Mas inventaram essa entrada lá. Isso é muito grave, né? Tanto que o órgão americano diz condenamos, né? Bom, mas uma outra questão, eu falei de gente que é candidato ao Supremo, né, a vaga de Barroso. Vejam só, Barroso saiu, disse que não quer mais se expor não quer mais saber de exposição pública, não adianta mais, ele vai ser um exposto público para o resto da vida, né? E não vai poder ir para os Estados Unidos, que ele ama, né? Formou-se em Yale, é professor visitante em Harvard, né? Gosta ali da região de Cambridge, ali perto de Boston, mas tem casa lá
me parece que é Key Biscayne, lá em Miami. O filho dele trabalhava lá, teve que sair de lá, porque foi atingido pelo corte de visto. Sentiu muito isso. Né? Tanto que decidiu sair do Supremo antes mesmo da meditação que ele ia fazer lá naquele rito indiano, né, ou hindu, sobre decisão de futuro. Não sabe para onde vai, mas sabe que não fica no Supremo. Né? Agora vai marcá-lo, já marcou para o resto da vida. Tá mais lapidar do que o batom da Débora na lápide de granito da deusa Têmis. Está muito mais lapidar o nós derrotamos o bolsonarismo, porque afinal ele presidiu a eleição de 22 no TSE, né, a campanha eleitoral, né, ele organizou aquelas coisas, depois veio para o Supremo e proclamou isso, ele, arrependido disso, mas sim, ele se arrepende conscientemente, mas foi o inconsciente que falou naquele dia, empolgado por estar num ambiente da Uni, e aí o ato falho, o inconsciente jogou isso para fora. Ele está crente que derrotou o bolsonarismo. Né? Primeiro botou na cabeça, como de resto do Supremo, de que haveria um golpe. E aí fez o contragolpe. Né? A Constituição não importou nada. Né? Foi o contragolpe, valeu tudo. Mas, enfim. E aí, na vaga dele, está cheio de gente que eu disse o outro dia, puxa, com esses candidatos é preferível que o Barroso não vá, que ele fique. Né? Então está nas mãos dos senadores que fazem a sabatina no Senado. Está cheio de gente que é fácil de fazer perguntas. Né? Mas depende enfim, do critério dos senadores, da sabedoria dos senadores, do conhecimento dos senadores, da inteligência dos senadores, que sabatinam uma pessoa para começar, enfim, a recuperar o Supremo. Só deixar entrar gente que era daquele nível do Supremo de 20 anos atrás. Né? De Brasília, Alexandre Garcia.